Imagine um clube centenário, símbolo de paixão e resiliência, enfrentando uma tempestade perfeita, lesões de estrelas, negociações frustradas no mercado de transferências e polêmicas financeiras que ecoam como um trovão em São Januário. O Vasco da Gama, o Cruz Maltino amado por milhões, está no centro de um furacão de eventos que testam sua determinação. Nesta análise aprofundada, exploramos os tópicos que agitam o universo vascaíno. O dilema tático para substituir Felipe Coutinho em um confronto decisivo contra o Independiente Del Valle. As críticas contundentes do empresário de Adson ao plano de recuperação judicial do clube. A perda de uma oportunidade valiosa com o zagueiro Fabián Balbuena, que se aproxima do Grêmio. O golpe sofrido com a contratação do atacante paraguaio Gustavo Caballero pelo Santos. A possibilidade de saída do lateral Puma Rodrigues para o São Paulo e o retorno triunfante do atacante Davi ao time titular, conquistando a confiança do técnico Fernando Diniz. Cada um desses elementos não é apenas uma notícia isolada, mas uma peça em um quebra-cabeça que pode redefinir o destino do Vasco nesta temporada. Prepare-se para uma jornada detalhada pelos corredores de São Januário, onde a glória e o drama se entrelaçam de forma inseparável. No coração de uma missão que beira o impossível, reverter um placar adverso de 4-0 contra o Independiente Del Valle, o técnico Fernando Diniz se depara com um enigma que poderia inspirar os maiores estrategistas do futebol mundial. Felipe Coutinho, o camisa 10 que carrega em seus pés a magia de dribles imprevisíveis e passes visionários, permanece afastado devido a persistentes dores na panturrilha. Essa ausência não é meramente uma baixa técnica, é um vazio criativo que ameaça desequilibrar toda a estrutura do time. Diniz, conhecido por sua filosofia de jogo fluido e coletivo, agora precisa reinventar sua formação para o jogo de volta, uma partida que promete ser épica em São Januário. Considere o contexto. No embate de ida, o jovem GB assumiu a titularidade, trazendo frescor e velocidade ao meio-campo. No entanto, um edema na coxa o torna dúvida, adicionando camadas de incerteza a um cenário já complexo. Aqui, a criatividade de Diniz entra em cena. Uma das opções mais prováveis é a manutenção de David na equipe, um jogador que demonstrou versatilidade no recente empate contra o Grêmio. Imagine um Vasco mais agressivo, com David ao lado de Pablo Vegetti e outro atacante de ofício, formando um tridente ofensivo capaz de gerar um volume de gols avassalador. Essa configuração não apenas compensaria a ausência de Coutinho, mas poderia transformar a necessidade em oportunidade, pressionando o adversário com uma intensidade que remete aos grandes comebacks da história do futebol. Alternativamente, embora menos provável, Tchê poderia ser deslocado para uma função mais adiantada, injetando experiência e equilíbrio ao setor. Mas, dada a urgência de marcar pelo menos 4 gols, Diniz deve inclinar-se para o máximo poderio ofensivo, uma estratégia que evoca as táticas audaciosas de treinadores lendários como Pep Guardiola em momentos de crise. Essa escolha definirá o tom da partida. Será o Vasco um time cauteloso ou um furacão implacável? A torcida, com sua paixão inabalável, espera uma virada histórica, e Diniz, com sua mente analítica, é o arquiteto dessa potencial epopeia. Expandindo essa análise, vale refletir sobre o impacto psicológico. Sem Coutinho, o time perde não só um jogador, mas um líder inspirador. Diniz poderia explorar variações, como um 4-3-3 mais dinâmico, com alas avançados para criar superioridade numérica nas laterais, ou até um 3-5-2 que libere os meias para infiltrações surpresa. Cada ajuste tático é uma narrativa em si, uma história de adaptação que poderia ser contada em livros sobre o futebol brasileiro. Aprofundando-se, o histórico de Coutinho no Vasco adiciona emoção. Desde sua chegada, ele elevou o nível do time com gols decisivos e assistências que pareciam pintadas por um artista.
Sua lesão na panturrilha, uma recorrência comum em atletas de alta performance, exige não só reposição imediata, mas uma gestão de longo prazo para evitar recaídas. Diniz, com sua experiência em clubes como Fluminense e São Paulo, sabe que substituir um talento como esse requer criatividade além do óbvio. Poderia ele optar por um coletivo mais coeso, distribuindo a responsabilidade criativa entre vários jogadores? Ou arriscar um novato para injetar imprevisibilidade? Essas questões permeiam os treinos em São Januário, onde cada sessão é um laboratório de ideias. A partida contra o Independiente Del Valle não é apenas um jogo, é um teste de resiliência para Diniz e seus comandados, uma oportunidade para forjar lendas em meio à adversidade. Em meio aos gramados verdejantes, surge uma sombra nos bastidores que ameaça ofuscar os esforços esportivos. O processo de recuperação judicial do Vasco da Gama, agora envolto em controvérsia. Fábio Melo, empresário do atacante Adson e credor do clube, expôs publicamente os termos propostos pela diretoria para quitar dívidas pendentes, revelando uma proposta que ele classifica como um desrespeito flagrante. Imagine a cena. Um clube que busca renascer financeiramente oferece um deságio de 90% no valor devido, com o restante parcelado em 19 anos. Essa estratégia, amparada pela legislação, visa reduzir drasticamente o passivo para pavimentar um futuro sustentável, mas levanta questões éticas sobre o tratamento de parceiros que contribuem para o sucesso em campo. Melo, em uma entrevista reveladora, não poupou palavras. Que acordo é esse para alguém que está contribuindo para sua performance esportiva? É no mínimo desrespeito. Sua comissão não paga, referente à representação de Adson, torna-se símbolo de uma tensão maior entre credores e a gestão vascaína. O que torna essa situação ainda mais intrigante é a aparente contradição. Na mesma semana da proposta, o Vasco contatou Melo para negociar a contratação de outro jogador de seu portfólio. O apresentador do programa, onde a declaração foi feita, descreveu isso como quase uma esquizofrenia, uma observação que captura a complexidade das operações internas do clube. Criativamente, essa polêmica pode ser vista como um drama shakespeariano nos corredores do futebol. De um lado, a necessidade imperiosa de reestruturação financeira para evitar o colapso. Do outro, a indignação de credores que se sentem traídos. O presidente Pedrinho, elogiado por Melo pela coragem, navega em águas turbulentas, equilibrando a lei com relacionamentos de mercado. Essa estratégia de recuperação judicial, comum em empresas em crise, aplica-se ao esporte com nuances únicas. O Vasco, com sua dívida acumulada ao longo de anos de má gestão, busca um reset que permita investimentos em talentos. No entanto, críticas como as de Melo alertam para riscos. Alienar agentes influentes poderia fechar portas no mercado de transferências, isolando o clube em um momento crucial. Expandindo o debate, considere o impacto nos jogadores atuais e potenciais. Adson, representado por Melo, é um atacante promissor cujo desempenho poderia ser afetado por instabilidades extracampo. A recuperação judicial, se bem-sucedida, poderia injetar recursos para contratações de peso, mas o custo humano, credores frustrados, não pode ser ignorado. Melos elogio a Pedrinho sugere um caminho para diálogo. Talvez negociações personalizadas para credores-chave preservem alianças. Essa narrativa financeira é tão cativante quanto um jogo de 7 gols, revelando que o futebol moderno é um negócio onde números e emoções colidem. O Vasco, com sua história de superação, deve transformar essa crise em lição, fortalecendo laços para um futuro próspero. No intrincado tabuleiro do mercado de transferências, o Vasco da Gama assiste a uma peça valiosa ser capturada por um rival. O zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, aos 33 anos, está prestes a assinar com o Grêmio. Esse experiente defensor, livre no mercado, representava uma oportunidade dourada para reforçar a defesa vascaína.
uma área que clama por estabilidade em meio a uma temporada desafiadora. Balbuena não é um nome estranho em São Januário. No início do ano, foi indicado pelo então técnico Fábio Carille e, recentemente, com a prioridade renovada por zagueiros, seu perfil voltou a encantar a diretoria. Imagine o potencial. Balbuena, com sua solidez aérea e liderança em campo, poderia ser o pilar que o Vasco precisa para conter ataques adversários e iniciar jogadas com precisão. Sua experiência em clubes como Corinthians e West Ham adicionaria maturidade a um elenco jovem, transformando vulnerabilidades em forças. No entanto, o Grêmio avançou decisivamente, acirrando uma disputa que o Vasco não conseguiu vencer. Essa perda não é apenas tática, é um lembrete da competitividade feroz no Campeonato Brasileiro, onde rivais diretos se fortalecem enquanto o Cruz Maltino luta para se reerguer. Criativamente, essa história evoca um thriller de espionagem no futebol. Ofertas secretas, negociações aceleradas e o chapéu inevitável. O Vasco, com recursos limitados pela recuperação judicial, pode ter hesitado, permitindo que o Grêmio tomasse a frente. Balbuena's disponibilidade como agente livre minimizava custos, tornando a oportunidade ainda mais lamentável. Refletindo sobre o que poderia ter sido, imagine Balbuena ancorando a defesa ao lado de nomes como Léo, formando uma muralha impenetrável. Essa falha no mercado destaca a necessidade de agilidade. Em um mundo onde janelas de transferência são breves, hesitação pode custar caro. Aprofundando, o histórico de Balbuena no futebol sul-americano o torna ideal para o Vasco. Gols em bolas paradas e compostura sob pressão. Sua ida ao Grêmio fortalece um concorrente, potencialmente alterando dinâmicas em confrontos diretos. Para o Vasco, isso impõe uma busca alternativa por zagueiros, talvez explorando mercados subestimados como a América do Sul. Essa narrativa de oportunidade perdida é um capítulo em uma saga maior de reconstrução, onde cada contratação, ou a falta dela, molda o legado do clube. Em um golpe que ressoa como um chapéu clássico no jargão futebolístico, o Santos atravessou o Vasco e anunciou a contratação do atacante paraguaio Gustavo Caballero, do Nacional Par. Aos 23 anos, Caballero era um alvo analisado pela diretoria vascaína, oferecido como uma promessa sul-americana, capaz de injetar velocidade e gols ao ataque. No entanto, o clube paulista, com agilidade notável, fechou o negócio, confirmando a chegada do jogador à Vila Belmiro para exames e assinatura de contrato. Visualize o drama. Caballero, com sua habilidade em dribles curtos e finalizações precisas, poderia ter sido o reforço perfeito para o Vasco, complementando Vegete em um setor ofensivo carente. Sua juventude promete longevidade, e sua adaptação ao futebol brasileiro seria facilitada por semelhanças culturais. O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, anunciou o acerto com orgulho, destacando a decisividade que faltou ao Vasco. Essa perda não é isolada. Reflete padrões no mercado onde rivais como Santos exploram hesitações para ganhar vantagem. Criativamente, essa transação é como uma trama de rivalidade eterna. O Peixe, com sua tradição de revelar talentos, rouba um diamante bruto das garras do gigante da colina. O Vasco, imerso em negociações complexas, pode ter sido retardado por questões financeiras, permitindo que o Santos agisse primeiro. Imagine Caballero brilhando em São Januário, marcando gols decisivos contra rivais. Um sonho agora adiado. Essa falha sublinha a importância de velocidade nas transferências, onde segundos podem definir destinos. Expandindo, Caballero's perfil se alinha ao estilo de Diniz. Versátil, capaz de atuar pelas pontas ou centralizado. Sua contratação pelo Santos fortalece um concorrente na Série A, potencialmente impactando classificações. Para o Vasco, isso exige uma reavaliação de estratégias de scouting, focando em prospecções mais assertivas. Essa história de chapéu é um lembrete de que no futebol, oportunidades voam rapidamente e agarrá-las requer não só visão, mas ação imediata.
Rumores agitam os bastidores. O lateral direito, Puma Rodrigues, atualmente no Vasco, pode rumar para o São Paulo, um gigante do Brasileirão. Oferecido por intermediários, seu nome é avaliado internamente pelo tricolor paulista, que considera contratá-lo como agente livre após uma possível rescisão. Com carência na posição, o São Paulo vê Rodrigues como uma oportunidade viável sem grandes investimentos. Pense no impacto. Rodrigues, com sua velocidade nas subidas e cruzamentos precisos, tem sido uma peça-chave no Vasco, contribuindo para o equilíbrio defensivo e ofensivo. Sua saída seria uma perda significativa, especialmente em uma temporada onde consistência é crucial. O São Paulo, enfrentando dificuldades em outras negociações, poderia integrar o uruguaio para reforçar o setor direito, aproveitando sua experiência internacional. Criativamente, essa potencial transferência é como uma novela de intrigas. Um jogador valorizado busca novos horizontes, enquanto clubes disputam seu talento. O Vasco, com vínculo ainda ativo, deve negociar com sabedoria para minimizar danos. Imagine Rodrigues no Morumbi, elevando o nível do São Paulo, um cenário que o Vasco quer evitar. Essa possibilidade depende da rescisão, um processo que envolve aspectos contratuais e financeiros. Aprofundando, Rodrigues' versatilidade o torna atraente. Capaz de defender e atacar, ele se adapta a múltiplos esquemas. Para o Vasco, retê-lo exigiria incentivos, talvez estendendo o contrato. O São Paulo's interesse destaca o valor de Rodrigues no mercado, onde laterais habilidosos são raros. Essa narrativa de saída potencial é um teste para a gestão vascaína, equilibrando retenção com realidades econômicas. Após um longo hiato, o atacante David retorna ao time titular do Vasco, surpreendendo no empate contra o Grêmio e ganhando a confiança de Fernando Diniz. Recuperado de uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, sofrida em 29 de setembro de 2024 contra o Cruzeiro, David passou por cirurgia e reabilitação intensiva. Visualize a jornada. Durante a paralisação para o Mundial de Clubes, David treinou ao lado de Estrela, retornando liberado. Sua reestreia veio contra o Botafogo, mas a titularidade contra o Grêmio marcou um marco, com atuação consistente que impressionou. Diniz planejava 45 minutos, mas um desconforto de GB estendeu sua permanência, revelando evolução física e técnica. Criativamente, esse retorno é uma epopeia de superação. De lesão devastadora à peça vital, David exemplifica resiliência. Diniz, admirador de longa data, elogiou sua dedicação e profissionalismo, destacando seu respeito no elenco. Com alternativas escassas, David emerge como opção concreta, potencialmente alterando dinâmicas ofensivas. Expandindo, a lesão de David foi um golpe, mas sua recuperação demonstra avanços médicos no futebol. Sua atuação contra o Grêmio mostrou não só forma física, mas inteligência tática. Dinizes confiança sugere papéis maiores, talvez ao lado de Veguete. Essa história inspira, provando que adversidades podem forjar heróis no Vasco.